Vamos iniciar hoje, então, a sessão. São 4 casos que eu estou trazendo aqui para vocês. São casos de avaliação de múltiplos métodos de imagem e, obviamente, de medicina interna, tá? Então, o primeiro tema que a gente vai discutir vão ser de tumores pancreáticos, tá? Inclusive, essa paciente esteve hoje aqui. Ela veio pegar um dos exames de controle dela. É uma paciente do sexo feminino, 65 anos, previamente rígida, teve um desconforto em flanco esquerdo. Hoje ela me explicou que esse desconforto veio depois que ela teve uma queda, ela caiu em cima da bolsa dela, e aí nessa investigação inicialmente ela fez um ultrassom, que viu uma massa complexa em flanco esquerdo, que foi solicitado uma TC de abdômen total, tá? Então, essa TC que a gente vai avaliar, e isso ocorreu ano passado, 12 meses atrás. A gente está fazendo o controle dela até agora, ok? Então, tratava-se dessa paciente aqui, ó, ela está inclusive com 65 anos nessa data, tá? E eu queria abordar com vocês essa tomografia computadorizada, ok? Então, vamos lá. Uma TC sem contraste, fase sem contraste, fígado baço ok, já começa a ver uma lesão expansiva aqui, ó, uma densidade possivelmente baixa, tá? Queria que vocês vissem essa relação que ela faz com a cauda do pâncreas, tá? Queria que vocês observassem o contorno dela, isso tudo vai ser importante para a gente começar a fazer o nosso diagnóstico diferencial, a densidade dela, gênero e idade. Então, estou fazendo um raciocínio em cima de uma mulher de 65 anos, com uma lesão com esse coeficiente de atenuação próximo a líquido, possivelmente originário do pâncreas, o sinal da garra, que a gente está observando aqui, em topografia de corpo-cauda, ok? Vou fazer uma análise aqui, tem fase arterial, acho que não cabe muito, né? Vou direto para a fase portal, para a gente... Opa, perdão, vou pegar aqui uma fase portal. Tá? Então, nessa fase portal, ampliar aqui para vocês, ó. Vou lá de cima de novo. Fígado ok, estômago distendido com líquido, eu uso muito líquido, ou seja, contraste oral neutro para avaliação de TC de abdômen, quando o médico solicita contraste. E a gente já começa a ver algumas complexidades. Ó. Olha aqui, a gente vê um septo nessa lesão, um pouco mais acima, a gente vê uma parede um pouquinho mais espessa, né? Ó, mas sem nodulação efetiva na parede, tá? Uma discreta lobulação aqui, e quando a gente vai aqui, ó, parece que tem um outro componente de densidade de partes moles, sólido nessa região, tá? Mais embaixo, outra septação incompleta. Então, em resumo, uma paciente previamente rígida, sem queixa relacionada, né, a essa alteração que a gente identificou no abdômen, identificando uma lesão expansiva de comportamento cisco, contorno regular, corpo cauda pancreático. Essa paciente ainda tinha algumas outras alterações que eu vou querer passar aqui para vocês. Eu vou depois voltar aqui, ó. Mas eu queria que vocês observassem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, uma estrutura nodular no mesentério, densidade de partes moles, uma intensa impregnação pelo meio de contraste venoso. E queria que vocês observassem um certo grau de espessamento desse ilho terminal, aqui talvez um pouco mais difícil para a gente caracterizar. Mas se você pegar a sequência do ilho, ó, ele vem bonitinho, com o líquido no interior, chega nessa região, ele fica meio com uma densidade mais de partes moles, talvez uma impregnação um pouco mais evidente. E volta na válvula dissecal, ó, de aspecto normal, gordurinha aqui da válvula dissecal. Tá? Então, eu tenho uma concomitância de 2 achados, um achado no ilho terminal associado a uma alteração mesentérica e uma lesão cística no corpo barra-cauda pancreático, com as características que eu falei e no tipo de paciente que eu falei. Tá? Então, hoje, gente, para você avaliar a lesão pancreática cística, essas características são super importantes. Gênero, faixa etária, contorno, complexidade interna e topografia. Juntando essas alterações, o principal hipótese diagnóstica que vocês têm que aventar aqui é o tumor cisco mucinoso pancreático. Tá? E foi essa hipótese diagnóstica que o colega fez, esse exame não era meu, essa paciente foi à cirurgia e se confirmou o diagnóstico de tumor cisco mucinoso pancreático. Então, vamos ver um pouquinho desse tipo de tumor. Tumor cisco mucinoso pancreático, também conhecido como adenoma cisco mucinoso, ou adenocarcinoma cisco mucinoso, vou explicar isso direitinho. Essa lesão, gente, não é a mucina produzida dentro do ducto,
ela não é uma lesão intracanalicular, tá? É uma lesão parenquimatosa, ok? Então, infelizmente, é uma lesão que tem comportamento de espectro de benigno a maligno, ela varia de adeno a adenocarcinoma. Para nossa sorte, os adenomas são muito mais frequentes. Muito importante isso, principalmente que a gente interage hoje com ecoendoscopia, biópsia das lesões. Ela tem um estroma de origem ovariana, é isso mesmo, gente, ovário, vocês vão entender o porquê esse ovário está nessa jogada. É mais frequente em mulheres, tá? De meia idade, né? Ela está um pouquinho acima da meia idade. Quem não conhece aqui é a Camila, minha esposa, tá? Inclusive faz aniversário hoje, parabéns, Camila. E ela tem um amplo predomínio em corpo-cauda, tá? Então veja bem, mulher, meia idade, amplo predomínio em corpo-cauda. E por que esse predomínio em corpo-cauda? Talvez, e aqui eu estou explicando já 2 tópicos aqui, talvez isso esteja relacionado com a migração ovariana para a fossa ovárica do ovário esquerdo. Nessa migração, a gente sabe que o pâncreas ele tem uma origem embriológica, cabeça e processo uncinado mais para a direita em relação ao arco duodenal, tá? E o corpo e cauda mais à esquerda, junto à concavidade do duodeno. E parece que há resquícios de tecido ovariano que migram, e esses resquícios de tecido ovariano é que poderiam determinar a lesão cística de estroma de origem ovariana no corpo e na cauda do pâncreas, ok? Tá? Então, geralmente é uma lesão grande, ela não dá sintomatologia, solitária, redonda oval, com contorno liso, gente. Contorno liso é de extrema importância para o diagnóstico diferencial. Né? Por exemplo, a lesão serosa, habitualmente ela tem um contorno serrilhado. Tá? O tumor intraductal, ele tem um contorno ramificado. Então, todas essas alterações são importantes. Tá? Geralmente ele é hipodenso, mas ele pode ter partes moles na TC. Por quê? Porque ele pode ter componente sólido, traduzindo aquela versão, né, mais maligna desse tipo de apresentação. O sinal ele é variável, por isso que aqui eu não botei nada, ele é variável em T1, dependendo da quantidade de mucina, e geralmente alto em T2. Lesão é hipovascular, ele pode ter septo, componente sólido, restrição de difusão, são critérios que eu sugiro a malignidade. Novamente aqui, ó, marcadores tumorais estão presentes e a amilase está baixa, fazendo diagnóstico aí com as lesões pseudocísticas. Então, trago um exemplo para vocês aqui, ó, de um adenoma na cauda pancreática, né, mucinoso, que esse daqui ele tinha componentes sólidos, então a gente sugeriu a versão maligna, foi operado e fechou o diagnóstico. Mas reparem, gente, a complexidade da lesão, o contorno da lesão, apesar dela ser complexa, o contorno da lesão ele é liso, tá? Porque ele tem uma cápsula fibrosa e dá uma retificada nesse contorno. Tem um componente hipersinal em T1 aqui, ó, possivelmente a área de mucina, e componente sólido traduzindo a versão maligna desse tipo de tumor, beleza? E aí eu vou voltar ao caso, porque a gente ficou de explicar uma segunda situação, que foi a lesão ileal, tá? Então, a lesão ileal, e aí eu deixei uma pegadinha aqui para vocês, que isso não foi visto no momento, foi visto depois, queria que vocês observassem no pâncreas isso aqui, ó, tá? Esse paciente ele tinha, além da lesão ileal, uma lesão nodular hipervascular no pâncreas, cujo principal diagnóstico é tumor carcinoide. Tá? Então, poxa, uma paciente com 3 tumores na apresentação não é uma situação usual. A gente vai entender o porquê isso está ocorrendo. Mas eu queria falar para vocês que essa lesão é o motivo da paciente estar voltando para mim. Na verdade, a gente está acompanhando esse tipo de lesão. E isso não é uma situação comum, gente. Acompanhar tumor neuroendócrino pequeno, não funcionante, que você tem um estudo desse tipo de lesão, isso aí é usual. Eu vou mostrar para vocês qual é o critério que permite a gente acompanhar esse tipo de lesão. Só para vocês falar, na ponta, não está falando isso de bobagem, não sei o que, são casos que eu acompanho de tumores neuroendócrinos. Um tumor no corpo cauda, é uma lesão sólida, vascularizada, tá? Um outro tumor que eu acompanho, ó, esse aqui no corpo, um pouquinho maior, também bem vascularizada, fase arterial aqui, ó, bem vascularizada. Um terceiro tumor que eu acompanho, neuroendócrino, ó, bem hipervascularizado. E um quarto tumor que eu acompanho. Esse daqui, o médico até já está questionando se vai operar ou não, porque ele é um pouco maior, ó, difusão restrita, mas característica de tumor neuroendócrino. Todos os 4 com comprovação patológica. Beleza? Então, gente, o tumor neuroendócrino, hoje, você acompanhar esse tumor neuroendócrino dentro de determinados contextos, isso daí não está errado você fazer. Apesar dele ser um tumor com potencial de malignidade, quando você estuda histologicamente esse tumor e classifica os tumores
neuroendócrinos pancreáticos, hoje a classificação ele vai de G1 a G3, e são dois critérios que você utiliza, é o percentual, o índice, né, de proliferação do KI67, que é um marcador tumoral, e o índice mitótico. Então, dependendo do padrão, se você tem um padrão que ele classifica nas lesões mais bem diferenciadas, que é o tumor neuroendócrino G1, tá? E se ele for um tumor pequeno, a vigilância por imagem desse tumor não está errada, ok? Tá? Então, é o que está sendo programado para essa paciente, é o segundo controle que ela faz, o tumor dela é um tumor G1, beleza? Mas a gente ainda ficou devendo um tipo de explicação, por que essa paciente está fazendo tanto tumor? Então, tem alguns trabalhinhos demonstrando a sincronicidade de tumores neuroendócrinos com outros tumores neuroendócrinos, e aí, inclusive, tem que entrar até no diagnóstico diferencial de neoplasias endócrinas múltiplas, mas, inclusive, com outros tumores não relacionados à linhagem neuroendócrina, tá? E existem algumas teorias, né? São modelos de você tentar explicar isso, porque o tumor neuroendócrino ele é muito rico de peptídeos e principalmente fatores de crescimento tumoral que podem induzir o crescimento próprio dele e induzir o crescimento de células, né, vizinhas ou até à distância. Tá? Então, ele tem fator de crescimento derivado de plaqueta, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento relacionado à insulina, uma série de fatores de crescimento que permite esse tipo de situação. E isso daí também não é balela, gente. Eu vou mostrar esse casinho aqui para vocês. É um casinho meu que tivemos. Esse paciente chegou pela emergência, tá? Uma distensão abdominal de colo. Você segue o colo. Opa, fechou ali, ó. Uma maçã mordida. Ou seja, uma ideia de quê? De um adenocarcinoma. Mas olha aqui, ó. Olha essa válvula ileocecal. Olha uma lesão vegetante nela. E mais ainda, ó. Olha a lesão mesentérica, tá? Então, esse paciente tinha concomitante a um adenocarcinoma que estava dando a clínica dele, uma lesão na válvula ileocecal, bem vascularizada, um implante mesentérico espiculado, tá? Ou seja, sugerindo uma outra entidade. Vou dizer mais ainda, ó. Se vocês observarem aqui, no ângulo hepático desse colo, na borda mesentérica, um componentezinho sólido lá, sugerindo uma lesão polipóide, tá? Então, esse paciente, a gente fez a abordagem dele no plano axial, reformatei ela no plano coronal. Vou mostrar para vocês a mesma situação, ó, no mesmo plano, né? Maçã mordida embaixo, o tumor na válvula em cima e o implante mesentérico espiculado. Então, no mesmo corte, demonstrando os dois tipos de lesão, beleza? Então, a gente passou isso no laudo, ó, escrevemos de forma diferente, era uma massa sólida, estenosante, que tinha dilatação, montante, uma transição abrupta, o sinal do ombro, o shoulder sign, sugere muito adenocarcinoma, uma outra lesão, que na verdade é a representatividade de duas lesões, uma na válvula ileocecal e uma mesentérica, e uma lesão de aspecto polipóide. Né? Interpretações distintas para padrões distintos e localizações distintas de apresentação. Um adenocarcinoma, um carcinoide, que veio comumente tipo 1, e o pólipo adenomatoso. Só para mostrar para vocês a correlação da cirurgia, exatamente como a gente estava vendo, uma correlação bem de maçã mordida do adenocarcinoma, de lesão na válvula ileocecal, tá? E da minha lesão polipóide, aqui em cima, ó, lesão polipóide, tá? E para confirmar para vocês que isso efetivamente ocorreu, esse paciente tinha um tumor endócrino bem diferenciado, ele ficou entre G1 e G2, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ao nível lá do sigmoide, e ele não tinha um, não, ele tinha 5 lesões polipóides no colo, tá? Então, talvez aí o fator de disseminação próprio adenocarcinoma, o próprio tumor neuroendócrino, né, estimulando ao crescimento de outras lesões, beleza? Tá? Então, já há trabalhos demonstrando isso, inclusive no nosso caso, ele tem um outro trabalho aqui, ó, de associação de tumor carcinoide da válvula ileocecal com adenocarcinoma de sigmoide do colo, igualzinho à nossa apresentação. Talvez as teorias aí, né, do crescimento favorecido pelo tumor neuroendócrino. Beleza? Então, ponto de aprendizado desse primeiro caso, tumor cisco-mucinoso do pâncreas, aquele não ductal, não é o IPMN, não é o TIMP, tá? É o tumor de parênquima pancreático. Quando eu tenho que pensar, mulher, meia-idade, topografia de corpo, cauda, contorno liso, apresentação sólido cístico, componente com sinal alto, então. Tá? Em resumo, é isso. Segundo ponto de aprendizado, tumor neuroendócrino de baixo grau, dependendo das características histológicas, imunohistoquímicas e clínicas do paciente, eu posso acompanhar. Tá?
Os métodos para acompanhar são esses aqui, atualmente mais o recomendado é ressonância magnética. E o tumor neuroendócrino ele pode induzir o crescimento, o aparecimento de outros tumores. Isso pode ocorrer, né? Existem fatores de crescimento nesse tumor que permitem esse tipo de situação. Beleza? Então, vamos para o segundo caso que eu vou apresentar para vocês. Tá? É um caso que tem de interessante análise multidisciplinar dentro do diagnóstico por imagem. Tá? Então, esse paciente teve mais ou menos, acho que um mês aqui, né? Com um histórico de metástase angiosarcoma. O pedido dele era esse aqui, era um paciente de 64 anos, hipertenso, diagnóstico de rabdomiossarcoma. Havia uma dificuldade de você ter o laudo patológico dele. Tinha um que era rabdomiossarcoma, tinha outro que era angiosarcoma, mas foi feita uma imunohistoquímica que confirmou o angiosarcoma nesse paciente. Ressecado há 1 ano e meio, ele fez 3 cirurgias. 2 primeiras cirurgias vieram com margem comprometida, então foi um tumor infiltrativo na perna dele. Ele já tinha um implante pulmonar direito, foi feita a lobectomia. E o que ele fez? Ele fez hemorragia digestiva alta, com necessidade de transfusão sanguínea e hematura. E no exame de imagem, ele tinha uma lesão tumoral de 4 centímetros no rim esquerdo. Então, é essa lesão que a gente vai ver com alguns mais outros dados. Então, ó, essa foi a biópsia que foi feita do rim dele, confirmou angiosarcoma metastático. Então, o padrão de tumor deles primário era angiosarcoma e a doença secundária é que a gente vai observar agora. Então, vamos ao caso. Então, ó, paciente de 65 anos. Esse paciente aqui, ó. E esse paciente aqui, ele tem, na realidade, 3 lesões que eu queria abordar aqui com vocês. Primeira lesão que a gente vai abordar vai ser a lesão renal, tá? A lesão renal era essa lesão aqui, gente. Então, estou na ponderação T2, plano coronal, plano axial. A gente observa uma lesão até meio infiltrativa, né? Ela entra para dentro do seio renal, talvez aí justificando, né, esse quadro de hematura. Já chamava a atenção, né, um sistema pielocrescendo um pouco assimétrico em relação ao contralateral, né? Sinalzinho um pouco elevado, mas eu queria mostrar para vocês que esse sinal elevado a gente vai interpretar um pouquinho melhor quando a gente observar o T1-FET7. Tá? Quando eu observo o T1-FET7, repara que o tumor está aqui, ó, e eu tenho hipersinal no meu sistema coletor, ou seja, esse tumor que é um tumor parenquimatoso, ele comprometeu, invadiu o sistema coletor e ele está determinando a hematura no meu paciente, comprovado aqui pelo exame de imagem. Tá? Esse hipersinal aqui é produto de degradação da hemoglobina. Tá? Quando a gente observa ele no estudo contrastado, né, vou botar uma fase arterial, vamos botar uma fase portal aqui, ó. E é uma lesão, sob o ponto de vista de vascularização, que ela não é muito vascularizada, né? Se a gente botar as 3 lesões aqui, vou botar o propagate, vou botar o 5 que já está, e a gente rodar essa lesão, desculpem aqui, ó. A gente rodar essa lesão, é uma lesão que tem impregnação inferior ao do parênquima, ou seja, ela não era muito vascularizada. Qual foi a proposta? Então, nesse mesmo momento que foi feita a biópsia desse paciente, a proposta foi fazer uma embolização desse tumor, ok? Então, a embolização desse tumor é o que a gente vai ver aqui, ó. Então, primeiro fez uma arteriografia e repare que está batendo com a nossa ressonância, realmente é um tumor hipovascular, tá vendo? Tá? Na sequência, o que foi feito? Ó, eles fizeram uma embolização com cola na vascularização que se direcionava para a lesão tumoral, né? Então, aqui está a dinâmica do procedimento, aqui está o final do procedimento e que está a angiografia de controle pós-procedimento. Repara que diminuiu a vascularização e a lesão ficou menos vascularizada. Obviamente, um tratamento paliativo, tá? Mas como o paciente estava sintomático, a opção foi fazer esse tratamento para reduzir a carga tumoral do paciente e tentar melhorar o quadro de hematura dele. Beleza? Então, vamos... Né? Então, aqui ficou a cola e a embolização com cola. Tá? Esse paciente também tinha uma hemorragia digestiva, lembra que eu falei para vocês? E olha que interessante, já que dá para a gente ver, gente, na região do estômago desse paciente. Ó, vou para a região do estômago desse paciente e olha o que a gente observava aqui. Ó, uma lesão intragástrica desse paciente. Ó. Tá? Então, dentro da parede do estômago tinha uma lesão expansiva hemorrágica, que no contexto do paciente foi interpretado como uma lesão
de possibilidade de disseminação metastática, tá? Então, o que foi feito? Né? Foi feita a embolização da vascularização gástrica. Ele embolizou a gástrica esquerda e as gástricas curtas, tá? Então, nessa embolização, tá? Além disso, ele fez um procedimento que foi um procedimento de aumentar essa isquemia. Então, ele saiu da sala de hemodinâmica, né? Chegou o pessoal da endoscopia, e aqui está a lesão, ó. O que eles vão fazer? Eles vão laçar essa lesão e vão isquemiar a base dessa lesão, tá? Então, esse é um procedimento que é feito várias vezes, né? Ele é meio cruento, mas repare como a lesão fica pálida, branca, em relação ao restante da mucosa, tá? Com o objetivo aí de minimizar esses sangramentos eventuais que ele pode ter, ok? A proposta aqui não era, pelo tamanho da lesão e risco de perfuração, não era de ressecar endoscopicamente esse tipo de lesão, ok? Tá? Só que o paciente, quando chegou, além disso tudo, gente, ele tinha icterícia, que era um dado que não tinha quando foi solicitado o exame. Então, entre a solicitação do exame e ele chegou para a gente, ele tinha icterícia. Então, a gente vai voltar novamente ao caso, tá? E aí, voltando ao caso, eu queria olhar com vocês novamente na ponderação T2. E queria fazer a análise do T2 coronal e do T2 axial. Vou melhorar essa aqui a janela para a gente, vou dar um zoom nesse coronal aqui, ó. E a gente observa uma nítida dilatação da via biliar, tá? Uma interrupção na entrada do pâncreas, tá vendo? Uma interrupção na entrada do pâncreas. De novo no axial, com uma interrupção, ó, vou entrar no pâncreas, opa, tive um stop aqui, ó, tá? Repare que nessa área de redução do calibre é fundamental, de extrema importância, vocês interpretarem como se dá a interrupção do ducto, tá? E repare, gente, que é uma interrupção abrupta, de uma hora para outra, ele é cortado aqui, ó, tá? Eu costumo dizer que quem faz interrupção abrupta de ducto é doença maligna, seja ela primária, secundária e iatrogenia, né? Eu fico brincando que são os cirurgiões, mas quando você tem iatrogenia cirúrgica de manipulação ou quando você tem tumor, você faz esse tipo de interrupção. Então, nessas duas situações, você tem que pensar nessas possibilidades. Vamos mostrar a colante também, que está bem legal, ó. A colante que a gente fez desse paciente, mostrando essa ideia de interrupção abrupta do meu ducto aqui, ó, com uma lesão a nível da cabeça pancreática, tá? Então, essa lesão não tem os patológicos, mas interpretamos como doença secundária também, tá? É uma doença secundária, vou tirar o propagate aqui, ó. Uma doença secundária, determinando, além do comprometimento gástrico renal, o comprometimento pancreático, tá? Então, interrupção abrupta para a gente pensar na possibilidade de uma lesão de origem maligna, ok? Tá? E o que foi feito para essa obstrução, né? Foi feito uma punção percutânea, uma colangiografia transhepática, estão vendo aqui, ó. Ele passou um guia e ele vai botar um stent para o quê? Para dilatar minha via biliar. Então, vamos lá, ó. Então, eu estou passando aqui o stent, ele está subindo, ó. Está subindo, ele vai subir, permitindo uma melhor drenagem dessa minha via biliar, tá vendo? Expandiu aqui a prótese biliar, tá? E a gente observa aqui, ó, a via biliar mais dilatada em relação ao que ela era. Aqui não passava nada e aqui passando. Beleza? Tá? Então, ponto de aprendizado desse segundo caso, importância da abordagem multidisciplinar em paciente oncológico. Se eu tivesse que dizer uma importância desse caso, foi a gente atuando, foi o pessoal da intervenção atuando, foi um oncologista fazendo interface com a gente, né, autorizando que a gente fizesse esses procedimentos, né, a gente abordando diferentes segmentos do paciente. O paciente hoje ele está sem hematura, ele está anictério, tá? E, obviamente, a gente vai acompanhar por imagem esse paciente, beleza? Terceiro caso que eu vou apresentar para vocês é uma perfuração de víscera oca versus infecção produtora de gás, tá? Esse foi um paciente que a gente teve, acho que no meio desse mês, que passou, né? Mês de junho, que ele chegou com isso daqui, ó. Paciente de sexo masculino, já idoso, 72 anos, relata queda da própria há 8 dias, não sei se foi por conta da pandemia, ele demorou para chegar ao hospital, e que ele tinha de efetivo era dor lombar e dor no ombro direito. Sem melhora aqui. Questionável hematura, tá? E relata diabetes mellitus, hipertensão arterial e tabagismo. Exatamente a história que tinha aqui, ó,
tanto que emergência quanto nós lá na radiologia extraímos do paciente, beleza? Então vamos ao caso, tá? E obviamente eu vou passar, fizeram vários exames para esse paciente, né, aquele X-tudo, e dentro da análise do abdômen, eu queria mostrar para vocês a avaliação que foi feita no contexto de um trauma, de um politrauma. Foi feito um estudo direto com contraste, era um paciente bem obeso, né? Ele não conseguia levar, estava com dor no ombro, não conseguia levar o braço, tinha artefato, tinha endurecimento do raio, comprometendo aqui a minha análise, principalmente ó, esse lado aqui, ó, esse é meu abdômen direito, mas eu queria que vocês observassem isso. Ó. Presença de gás no mesentério, com densificação da gordura. Eu fui pessoalmente, falei com ele, se eu tenho dor abdominal, ele negou dor abdominal. Tá? E aí a gente ficou meio preocupado do que poderia ser isso. Né? E quando você vê gás fora de alça, existem 3 possibilidades. Ruptura espontânea de víscera oca. Esse cara, por exemplo, tem uma úlcera duodenal, uma úlcera gástrica, tem um tumor que perfurou. Ruptura secundária no procedimento. Ele foi tirar um pólipo, aquele pólipo que a gente viu, ele foi tirar e aí rompeu. Ou produção de gás. Ou eu manipulei, ou ele perfurou porque ele tem uma doença por si só, ou está se produzindo gás aí. E ali a gente ficou preocupado com a produção de gás, o paciente era diabético, né? E a minha opção aqui foi fazer uma situação que normalmente eu não faço, mas que nesse caso eu achei útil, que foi administrar contraste oral para o paciente. Tá? Fiquei também um pouco estranha na situação, porque geralmente nas rupturas de úlcera duodenal, úlcera gástrica, o paciente faz pneumoperitônio à distância, e esse paciente não fez. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou dar contraste oral para o meu paciente. Tá? Dei contraste oral, eu fiz aqui uma dilação um pouco maior, geralmente eu faço 200 para 5, eu meti um 200 para 10, 200 de água, 10 de contraste, tá? Então ficou uma boa pacificação, ó, uma boa pacificação. E quando a gente chega ali no final, na região antral, né, na região inferior do antro, tem uma solução de continuidade e o líquido passa para fora. Então, eu guardei minha hipótese lá de infecção por germe produtor de gás, e banquei o diagnóstico de uma perfuração da região antral. Tá? Tem outros planos aqui que vocês podem ver. Tá? O plano sagital também é interessante. Tá? Para a gente demonstrar naquela região ó, a solução de continuidade. Ó. A solução de continuidade está aqui. Ó. É bem inferior na parede da região antral. Tá? O piloro está aqui ó, e o bulbo do adenal está aqui bonitinho. Tá? Então é pré-pilórico. Tá? Uma lesãozinha pré-pilórica, beleza? Então, vamos voltar ao caso. Letra de cirurgião ninguém entende, né? Não dá para ler. Impossível de ler. Mas aqui ficou. Úlcera gástrica perfurada, mas hernia umbilical que ele fez, né? Ele foi uma lápara exploradora. E aí está o que ele fez, né? Gastrorrafia, hipoplastia, piloroplastia, tudo que ele fez ali, herniorrafia, tudo que ele fez na cirurgia, beleza? Tá? Então, ponto de aprendizado desse terceiro caso, a maior parte das perfurações de víscera oca, a gente não necessita de contraste oral. Você faz o diagnóstico observando um pneumoperitônio à distância. Entretanto, em casos selecionados, você pode lançar a mão do contraste oral, tá? E essa situação é uma situação que eu acho que ela é útil, onde você faz diagnóstico diferencial com outras possibilidades. Eu acho que esse paciente ele acabou não fazendo uma perfuração ampla, foi uma situação mais insidiosa. Geralmente quem faz isso até é corpo estranho, né? Ele vai aquela perfuração mais insidiosa, mas esse paciente não tinha corpo estranho não, ele possivelmente perfurou, bloqueou, perfurou, bloqueou, perfurou, bloqueou. Esse bloqueio pode dar pelo mesentério e até mesmo pelo pâncreas, né? Eu tenho já casos de úlcera tenebrante por pâncreas, que o pâncreas bloqueia o processo obstrutivo. Beleza? E por fim, diagnóstico diferencial de gás fora de alça, né? Vence a perfuração, seja ela espontaneamente ou por manipulação, ou produção de gás por infecção. Ok? Esse quarto casinho e último casinho para a gente discutir é um caso bem fresquinho, né? Fez exame segunda-feira, o último exame dela. Uma massa hepática, não é um caso meu. Eu não tenho a comprovação patológica. É um raciocínio que eu fiz em relação ao caso, tá? Então, ó, meu parceiro Anderson me mandou esse WhatsApp aqui, ó, mulher, 19 anos, sem comorbidades, peso usual 45 quilos, uso de anticoncepcional oral por 3 anos durante a vida, interrompido por intolerância, desde abril de 2020, com dor andar superior do abdômen, procurou gastos hepáticos e ultrassom, demonstrando lesão, tá?
Na semana do dia 10/6, a dor piorou, houve aumento de volume abdominal, citou episódios de febre, não aferida, tá, ao longo desses meses, intermitente, normalmente associado à dor. Interna em 15/6, Hospital do Rio de Janeiro, transferido para o Niterói, laboratorial anemia, isso é importante, PCR elevado, INR alterado, albumina no limite aqui inferior, dor abdominal infraescapular direita, prejudicando o sono, além de plenitude, provavelmente relacionada à compressão gástrica, interno 41 quilos, em recuperação nutricional por uma preparação aqui da cirurgia, sendo reposto o ferro. Beleza? Vamos ao caso. Então, gente, ó, esse caso aqui, como eu falei para vocês, eu não tenho o final dele, tá? Ou seja, eu não tenho a biópsia, o estudo patológico dele. Estou colocando o raciocínio que eu fiz, tá? Então, primeiro, vou mostrar para vocês exatamente como eu vi o caso, tá? Eu vi assim, ó. Exame aqui, ó, 17/6. Aí depois eu vi essa TC aqui, que ela tem pré e pós-contraste. E depois ele vai ter uma RM que eu falei para vocês, ó, de 29. Então vamos para o primeiro exame, que é esse aqui, ó. Então, sempre dentro daquele raciocínio, botando os T2 para auxiliar a gente primeiro, ó. Então, vou botar um T2 aqui. E vou botar um axial T2 aqui, ó. Que foi feito, tá? Então, chamava atenção uma enorme massa, uma big massa mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, se eu pegar o eixo daqui dela, ó, tá? Tá batendo quanto aí? 21, tá? Tá comprometendo toda a região superior aí, ó, da loja hepática, inclusive aqui, ó, já comprimindo via biliar, tá? Sinal aqui em T2, como é que é? Beleza? Sinal na ponderação T2, bem heterogêneo, entretanto, muito peritenso, tá? Muito peritenso, tá? Uma coisa também que me chamou a atenção nesse caso, vou mostrar aqui para vocês, ele tá meio bagunçado aqui, gente, por conta da distribuição aqui de como foi feito. E esse contraste aqui, ele foi feito, o contraste hepatobiliar. Foi solicitado, então, um estudo para esse paciente com contraste hepatobiliar. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, ó, na ponderação T1, também me chamou a atenção que eu tinha áreas de hipersinal. Tá vendo? Ó? Hipersinal em T1, e é um T1 FAT7, né? Alguns até, ó, meio com uma retificação aqui, ó. Não sei se dá para a gente interpretar isso como um nível, né? Mas com sinal elevado na ponderação T1. Outros sem guardar a característica de nível. Entretanto, alguns com algumas áreas mais lineares, como a interface de nível líquido-líquido. Beleza? Tá? E aí, quando a gente vai para o estudo dinâmico, aí que fica mais confuso ainda, porque a opção que foi feita ali foi feito um estudo com Primovic. Tá? Então, ó, fase arterial e fase portal para vocês. Vou dar um zoom. Melhorar um pouquinho só essa janela. Tá? E era uma lesão que tinha um comportamento, pelo menos eu interpretei assim, predominantemente cístico. Tá? Ela não se impregnava muito. Aqui, ó, eu achei que ela começou a impregnar. Tá? Para confundir mais a minha guerra, como foi feito o Primovic, eu vou mostrar o Primovic aqui para vocês. Tá? Quando você olha o Primovic, e quando você vai aqui mais para a parte inferior da lesão, parece que ela tem umas áreas de impregnação, tá? Que até então ela não tinha. Vou botar bem amplo aqui o Primovic, ó. Ou então eu pensei, será que é uma lesão que tem hepatócito? Tá? Eu estou com Primovic, né? Se vocês observarem, ó, tá vendo? Eu tenho contraste em vias biliares, tá? Então isso me confundiu muito. Então, talvez a primeira lição desse caso é o seguinte: se você tem uma lesão hepática que ela não é hipervascular, não tem motivo de você fazer o Primovic. Lesão hepática que vai te gerar benefício focal são as lesões hipervasculares, tá?
esse paciente acabou fazendo uma tomografia, tá? E eu vi também essa tomografia. Vou mostrar aqui para vocês, que talvez ela traga algumas situações de aprendizado. Então, a TC sem contraste, uma fase arterial, uma fase portal, desculpem aqui, peraí, uma fase portal e uma fase tardia. Tá? Então, foi feito o estudo trifásico convencional para esse paciente, sem botar assim para ficar mais... Tá? Então, a gente olhando... Vou botar aqui para a gente correr tudo junto, gente. Então, quando a gente olha a lesão ela continua com aquela ideia de comportamento cisco. Entretanto, quando a gente vai aqui para essa região mais inferior e anterior, ó, olha uma área de captação aqui, ó, tá? Essa área era aquela mesma área que estava pegando no Primovis. Eu fiquei meio sem entender, tá? Era uma área que tinha impregnação similar ao do fígado, inferior das estruturas vasculares, tá? E eu não consegui fechar diagnóstico para essa paciente. Eu já tinha uma ideia de diagnóstico que eu sugeri que esse paciente fizesse um estudo novo de ressonância magnética com contraste convencional e fazendo um duplo eco. Por que eu pensei em duplo eco? Porque eu pensei para essa possibilidade para essa paciente dela ter um grande hemangioma de realce lento. Tá? Existem algumas apresentações de hemangioma que são hemangiomas que a gente chama até com nível líquido-líquido. Antônio, o que é isso, hemangioma com nível líquido-líquido? São hemangiomas que o fluxo interno ele é tão lento, tão lento, tão lento, que a lesão começa a ter o que a gente chama de efeito hematócrito. Ela começa a depositar as hemácias embaixo e começa, ao sobrenadante, ficar com uma área mais liquefeita. Então, aquela área que parecia que teve um nível, a parte inferior ficava mais com as hemácias e a parte mais superior ficaria mais com o soro da lesão. Um dado o T1, esse aqui é TE de 90 e esse aqui é TE de 180. O benefício de eu duplicar o meu TE, que é o tempo de coleta de eco, e a lesão continuar com hipersinal, sugere que essa lesão ou ela tem comportamento cisco ou ela é um hemangioma. Tá? E a diferencial entre essas duas lesões é relativamente fácil. Ou seja, se essa lesão está pegando contraste venoso, tá? Ela não é uma lesão de comportamento cisco. Tá? Ela deve ser um hemangioma, porém, de realce lento. E aí a proposta que a gente fez foi fazer o estudo dinâmico, só que o estudo dinâmico, o que a gente fez? A gente fez as fases mais tardias. A gente fez o estudo dinâmico convencional. Tá? Então, vou pegar aqui uma fase tardia para vocês, que a gente adquiriu. Mais tardia do convencional, que era de 2, 3 minutos. Olha como já tinha impregnação, tá? Mas eu falei assim também, pessoal, faz uma fase bem tardia mesmo, tá? Então aqui eu vou jogar, deixa eu ver aqui, fase tardia aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, tá aqui. Tá? Acho que a mais tardia, se eu não me engano, é essa daqui que eu observei. E aqui, ó, vamos analisar essa fase bem tardia aqui, ó. Nessa fase, gente, eu estou com uma nítida impregnação, que eu tinha dificuldade de ver, mas agora nitidamente eu estou vendo. Repare que a impregnação agora ela tem similaridade com as estruturas vasculares, ou seja, ela tem um washout lento. E era uma lesão de hipersinal em T2. Então, ela batia mais com esse meu raciocínio de hemangioma com nível líquido. Mas será que isso existe mesmo? Então, vamos voltar à apresentação.
e mostrar para vocês que isso existe. Trouxe 2 artiguinhos aqui, um da Valérie, né, e do Yves Menu, né, são 2 excelentes radiologistas, né, que trabalham na França, vem muito medicina interna, a Valérie vem muito fígado, tá? E ela, nessa apresentação de hemangiomas atípicos, ela mostra o hemangioma com nível líquido-líquido. O raciocínio é exatamente aquilo que eu falei. É um fluxo de sangue extremamente lento, parece que o sangue está estagnado. E essa estagnação do sangue gera um depósito de células, que elas ficam com um sinal mais intermediário em T1, tá? Intermediário alto em T1, tá? E baixo ou pouco elevado em T2, e o sobrenadante não, ele fica um sinal de intermediário abaixo em T1 e relativamente elevado na ponderação T2. Vou mostrar esse outro artigo aqui, foi um artigo que inclusive eu e Daniel participamos, é da European Radiology, tá? É uma secção dela que ela tem de pâncreas e hepatobiliar, e é o mesmo raciocínio que tem. E esse é um caso nosso, ó. É um caso com nível líquido-líquido, um paciente de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, que operou uma das lesões hepáticas, confirmou o diagnóstico de hemangioma com nível líquido-líquido, tá? Então, apresentação extremamente atípica de uma lesão extremamente típica, beleza? Então, para finalizar, gente, ponto de aprendizado desse último caso, isso é uma frase que eu tenho um professor que ele sempre me fala, sempre que eu vejo esse tipo de situação, eu acho que é importante a gente repetir. Por incrível que pareça, o mais frequentemente que ocorre, uma lesão com hipersinal em T2, tá? No fígado, mesmo que grande, heterogêneo, né? Que pega contraste, tem que estar como diagnóstico inicial no hemangioma. Disparado é a principal lesão com marcante hipersinal em T2 no fígado. Segundo dado, hemangiomas com fluxo extremamente lento podem apresentar nível hematócrito. A área de depósito fica com densidade maior na TC e hipersinal em T1, e a área de sobrenadante, a de cima, tem menor densidade na TC e tem mais baixo sinal na ponderação T1. Beleza? Valorize o estudo dinâmico do contraste extracelular, ou seja, contraste hepatobiliar tem indicações. Gente, se ele estiver mal indicado, ele vai prejudicar a sua análise, vai dificultar o seu diagnóstico. Bem indicado, ele é campeão. Mal indicado, ele detona o seu raciocínio diagnóstico. Ok? Gente, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido útil. Foram 4 casos assim, grandes, pesados, mas acho que tem bastante informação nova aí para vocês. Ok?